Algum dia você já parou para pensar como vai ser a sua vida no futuro, após a aposentadoria? É importante decidir isso agora, uma relação entre consumir hoje e guardar para o futuro. E hoje nós vamos explorar um blog muito importante, muito interessante, de um professor da Unicamp, tá? Que vai esclarecer algum pensamento sobre esse tema. Aqui na tela da nossa imagem, nós temos a capa do vídeo. Podemos observar aí a evolução do nosso patrimônio ao longo da vida, né? Em que momento da vida nós estamos? Isso vai variar de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Mas sempre lembrar que nunca é tarde para começar a poupar e investir. Portanto, esse vídeo tem a finalidade de esclarecer esses detalhes e convidar você. Vamos aprender a investir? Investir de forma correta? E alguns conselhos especiais sobre como você deve lidar com os riscos, tá bom? Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso Finanças. Vamos ao vídeo. Antes de tudo, quero fazer um agradecimento ao professor Fernando Nogueira da Costa, autor deste blog Cidadania e Cultura. Ele é professor titular da IE, Unicamp, e eu deduzo que seja do Instituto de Economia, na Unicamp. E ele fez esse blog em 10 de janeiro de 2018, postado em 10 de janeiro de 2018, e está disponível para qualquer um acessar. Tá? O link para esse blog vai estar na descrição do vídeo. Então, eu achei esse blog muito interessante. Esse post especificamente, ele começa aqui com a teoria do ciclo da vida, tá? Um conteúdo muito bacana. Dá uma olhada. Ali na capa, a gente tinha na capa do nosso canal, foi baseada nessa imagem, tá? Como que deve funcionar o crescimento do patrimônio durante a fase da juventude e da meia-idade, da maturidade, e a partir de que momento esse patrimônio vai ser consumido, né, em virtude do aumento dos custos, né, de vida do idoso. Aí surgem os problemas de saúde, muitos exames, muitos remédios, né, às vezes também muitas viagens, por que não? Aproveitar a vida, né, com o dinheiro que você poupou para essa fase em que você está disponível para curtir mais. Tá? Depois ele faz uma avaliação, né, do comportamento financeiro de uma pessoa que, durante a vida, né, teve um crescimento na sua renda proveniente do trabalho, tá? E ele foi reservando uma parte do seu dinheiro em investimentos que foram, com o passar do tempo, devido aos juros compostos, produzindo, né, rendas passivas cada vez maiores. Ele destaca aqui nesse momento, né, a renda passiva passa a ser superior, né, à renda proveniente do trabalho, e aqui você tem independência financeira, como está escrito aqui embaixo. Ponto onde a renda do investimento supera a renda do trabalho. Depois, né, você pode se aposentar e a renda dos seus investimentos vai compensar a perda de renda proveniente do trabalho. Ele divide o momento, né, que aqui pode ser 60, 65, 70, depender da sua história de vida, em que você muda de foco, né? Você sai de um momento de vida em que você trabalha, poupa, investe, constrói patrimônio, para um momento de vida em que você se aposenta confortavelmente. E o exemplo errado, aqui nesse último slide, né? Quando ele apresenta um exemplo de uma pessoa que viveu a vida inteira com crescimento de renda proveniente do trabalho, sem guardar nada para investimentos, né, para poupança, e de repente ele se aposenta, tem uma perda abrupta de renda proveniente do trabalho e passa a viver apenas com o teto do INSS. E aí ele vai ter um aumento de custo de vida, uma perda de renda, uma situação muito complicada. Provavelmente, nesse caso, vai precisar da ajuda de filhos e parentes para cobrir ou custear suas despesas financeiras com a saúde. Bom, então nós vamos agora bater alguns pontos dessa teoria, né? Primeiramente, esses dados estão passando aqui na barra de rolagem, né? Você, à medida que você vai assistindo o vídeo, você vai vendo algumas notícias passando aqui embaixo. Você, se quiser, depois você pode também acessar o blog, você pode voltar o vídeo para entender melhor. Tá? O que é a teoria do ciclo da vida? É uma teoria geral, né, que diz respeito às motivações para demandas em longo prazo de ativos financeiros para as finanças pessoais. Tá? Basicamente, ela está relacionada a isso aqui. Ó.
é a verdadeira hipótese, né, de que nós, né, teremos uma perda de renda na terceira idade ou na aposentadoria, e por isso nós somos induzidos a acumular previamente ativos financeiros para manter um padrão estável de consumo ao longo da vida e na terceira idade, tá bom? Ele vem questionando se essa hipótese é verdadeira, né, em casos de capitalismo tardio, né, onde o Estado toma a frente, né, do desenvolvimento, né, e criando castas privilegiadas, né? Então ele faz aqui também uma avaliação do ponto de vista do funcionário público que recebe um salário normalmente abaixo do seu cargo na iniciativa privada ao longo da vida ativa, porém preserva ou preservava, né, uma renda superior ao pago pelo INSS, né, em virtude de ter recebido menos durante a sua vida ativa. Então, ele vem falando também aqui sobre outras condições, né, teorias de poupança, né, e como os indivíduos tomam decisão. Os indivíduos abririam mão de parte do consumo presente, né, para acumular estoque de riqueza em nome de um consumo futuro, quando o fluxo de renda do trabalho teria supostamente caído. Ele fala que, basicamente, a perda de renda na terceira idade se dá ao fato de diminuir a disponibilidade de vagas, né? A queda dos rendimentos do trabalho na fase final do ciclo de vida profissional reflete mais a redução de taxa de ocupação do que a redução de salários dos ocupados, tá? Né? Basicamente, ele diz o seguinte, que a rotatividade típica da iniciativa privada substitui gente velha, ou seja, funcionários com mais idade, né, com salários mais elevados, né, ou gente nova, ou seja, jovens que estão iniciando na carreira, pagando por isso um menor salário inicial. E isso acontece, sobretudo, em tarefas não especializadas, que não dependem tanto da experiência. Tá bom? Isso é muito fácil de observar na maioria das carreiras aí, no mercado de trabalho privado. Tá? Ele fala também sobre um nível de poupança necessário para quem deixa uma previdência privada no PGBL, né? Eu praticamente assim, eu desaconselho as pessoas a usarem PGBL, porque você deposita a um gestor, né, a responsabilidade, atribui a esse gestor a responsabilidade por tomar decisões sobre o seu dinheiro, sendo que o risco, né, de não obter o resultado prometido ou esperado é todo seu, investidor. Então, você paga a taxa de administração sem ter a garantia de um retorno. Eu prefiro que você tenha a decisão de estudar, se preparar e tomar você mesmo as decisões financeiras de investimento para o seu futuro. Assim você assume a responsabilidade e o risco. Tá? Bom, seguindo adiante, ele também fala sobre a visão alternativa desse ciclo de vida profissional, tá? E aborda aqui a questão do endividamento dos consumidores mais jovens, tá? Esse endividamento pode ter várias naturezas. Às vezes o jovem ele teve uma infância carente e emocionalmente ele se sente vulnerável, precisa saciar, né, essa carência da infância e assume compromissos financeiros de longo prazo, né, na expectativa de que ele mantenha uma renda estável e crescente. Assim ele compra carros, compra apartamentos, quando ele não precisaria. Muitas vezes você mora num centro urbano muito bem servido de transporte público de boa qualidade, como metrôs, né, como Uber, né, até ciclovias. Você nem precisaria ter um carro que traz para a sua vida custos de manutenção, de propriedade, como IPVA, etc., altíssimos. Né, para você ter uma ideia, geralmente você atribui a perda de valor de um veículo novo da ordem de 5% a 10% por ano. Tá? Então você compra ele por 100 mil, no ano seguinte você já tem só 90 mil. Né? E atribuindo-se também a isso o fato de que a inflação corrompe o poder de compra do seu salário, esses 90 mil, né, na verdade, o seu dinheiro vai ter a capacidade de comprar somente talvez uns 80 mil. Então, quer dizer, você vai perdendo muito patrimônio. Esses 100 mil poderiam estar investidos, compensando a perda do valor do poder de compra da inflação
e ainda promovendo o crescimento do seu patrimônio, para que você pudesse gerar um crescimento patrimonial e no futuro, na sua vida, ter mais conforto, mais estabilidade. Então ele fala desse endividamento, que é um grande perigo para a juventude. Tá? Vem aqui falando sobre Uber, sobre meios de transporte, etc. Por fim, né, ele vem falando sobre as motivações para o investimento. Né? Na faixa etária jovem, a acumulação de uma forma de manutenção de riqueza líquida, né, para aquisição de outra forma de manutenção de riqueza de alto valor unitário imobilizada. Então, seria o seguinte, você iniciar sua vida acumulando um patrimônio que dê poder de barganha no futuro para comprar um apartamento, né, um valor unitário imobilizado, né, ou seja, um apartamento, uma moradia, né, que tenha preservação de valor. É uma visão, na minha opinião, mais vantajosa, né? Porém, é preciso entender o seguinte, avaliar se não é mais vantajoso aplicar o dinheiro em algum investimento, cujo rendimento dê para pagar as prestações e ainda preserve a reserva financeira. Aqui é a terceira alternativa, né? Ao invés de você atingir lá seus 500 mil reais e conseguir comprar o seu próprio imóvel, você manter esses 500 mil reais aplicados, gerando uma receita passiva que seja suficiente para pagar a prestação desse apartamento e ainda preservar os 500 mil reais como seu patrimônio. Tá? Então, ou seja, ao invés de você continuar permitindo o crescimento exponencial do seu patrimônio devido à aplicação dos juros compostos, e você utilizar a renda passiva promovida por esse patrimônio que você acumulou nos primeiros anos da sua vida, utilizar essa renda passiva para comprar um imóvel a prestações. Né? Talvez seja uma excelente alternativa. É preciso, como ele disse aqui, avaliar se não é mais vantajoso. Tem que avaliar taxas, tem que avaliar custos financeiros, etc. Então, tem várias alternativas. É um blog muito interessante. Tá? Ele fala também aqui da teoria dos economistas neoclássicos. Eles falam o seguinte, né? Os motivos para poupar, ele questiona se são para manter o consumo na velhice, conforme a teoria do ciclo da vida, ou se são para deixar uma herança, ou seja, poupar para financiar o consumo dos seus descendentes. Né? Ele vem fazendo uma análise sobre isso, né? Ele argumenta isso por quê? Porque ele diz que o ser humano não conhece corretamente a hora da sua morte. Por isso ele traz um planejamento não muito preciso dos recursos que necessitará para a fase final da sua vida. Com isso, tende a manter uma quantia que lhe permitirá viver mais do que realmente viverá. Portanto, ele diz que há, em geral, uma superestimativa da própria longevidade. Nós achamos que vamos viver mais do que efetivamente vivemos, portanto, poupamos mais do que necessitaríamos para viver. Temos um exemplo na história aí do Jorginho Gimli, que foi um grande empresário e proprietário do Copacabana Palace, que chegou a proferir uma frase, né? Eu vou gastar o meu dinheiro todo. Ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, então ele falou que iria gastar todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, para chegar no final da sua vida sem nenhum tostão. Realmente ele fez isso, esnobou bastante, aproveitou bastante a vida, mas ele errou na sua longevidade. Ele viveu mais do que planejou. Então o dinheiro acabou antes do que ele esperava viver e depois terminou a vida, seus dias, né, num quarto do próprio hotel, né, às custas da administração por uma questão de generosidade. Né? Não estou dizendo que isso está certo, que está errado, cada um opta como vai conduzir sua vida, mas essa é uma questão muito interessante. Eu, particularmente, prefiro esse caso aqui, tá? Ter uma reserva maior do que eu vou precisar, porque se, eventualmente, eu morrer antes, vou deixar algum conforto adicional para minhas filhas, minhas descendentes, tá bom? É uma visão também, um tanto quanto, do ponto de vista do egoísmo, do altruísmo, generosa, né? Um ponto de vista altruísta e generoso. Bom, então é isso. Ele traz aqui esse conteúdo e eu agora vou falar um pouco sobre as questões de estratégia de investimento. Tá? Apenas um minuto.
Veja bem, nós hoje assistimos, né, frequentemente promoções de soluções mágicas para você ficar milionário em apenas um ano, em apenas um mês, em apenas um dia, você produzir renda maior do que a sua renda do seu trabalho fixo. Muitas pessoas, inclusive, acabam encerrando suas carreiras para viver de day trade. Eu acho o day trade uma ferramenta excelente para proteção ou para até mesmo especulação, desde que seja pertinente, ou seja, desde que o risco que você assume durante as operações caiba, né, naquela parcela que você tem de ganho planejado dos seus ativos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos dar um exemplo. Vamos lá que você tem uma carteira balanceada de ativos que vão promover para você, né, uma renda passiva mensal de R$200. Então você jamais poderá correr o risco em nenhuma operação superior a R$100, por exemplo. Porque se você colocar R$200 em risco, você está queimando, se você perder a operação, errar a sua operação, você está queimando todo o resultado do trabalho do seu dinheiro, né? Que está gerando renda para você, está trabalhando para você. Você pega esse dinheiro e joga no day trade como quem joga na roleta. Não pode ser assim. Eu tenho que garantir o crescimento do patrimônio. Então, como é que esse patrimônio vai crescer? Fazer um estudo minucioso, né, do impacto da inflação sobre o seu patrimônio, né, do impacto do resultado financeiro do seu investimento, da sua carteira, sobretudo na renda fixa e nos ativos que geram renda passiva, como fundos de investimento imobiliário, ações, etc., que estão em carteira de longo prazo, para ver quanto que ele está rendendo por mês. Depois de apurar o faturamento, depois de pagar as taxas, você tem o resultado líquido e vai ter o resultado real sobre a inflação, e esse é o resultado que você pode eventualmente, né, colocar em risco em operações de day trade, tá bom? Portanto, antes de começar a operar, você tem que saber o que você espera do mercado, qual é a sua estratégia, quanto você pretende correr de risco, antes de pensar no resultado, no potencial de ganho, tá? Portanto, meu conselho seria: aprenda sobre investimentos, entenda as diferenças entre renda fixa e renda variável. Por que manter uma parte importante da sua carteira, significativa da sua carteira, em renda fixa, para que ela garanta a estabilidade da sua carteira, e garanta um crescimento patrimonial superior à inflação. Aí você tem um crescimento real, para que você use uma parte pequena da sua carteira de investimento em operações de longo prazo, em ativos de renda variável, que vão gerar renda passiva e que vão permitir a utilização dessa renda passiva na compra de mais ativos e assim aumentar a base sobre a qual incidem os resultados de percentual mensal de renda passiva, tá? Assim você vai fazer um crescimento exponencial dessa carteira. Se você quiser saber mais sobre como investir, eu deixo aberto aqui o nosso canal Sucesso e Finanças e também a minha conta no Instagram, Sucesso e Financas. Os endereços estão aqui na descrição do vídeo. Manda um direct aí para mim. A gente pode, inclusive, criar uma solução de mentoria, aulas particulares, peer-to-peer, diretamente por uma plataforma de reunião por internet, tá? E assim possamos ajudar você no seu desenvolvimento intelectual, aprendendo a lidar com as informações de mercado e aprendendo a tomar suas próprias decisões, tá bom? Então, eu agradeço por sua atenção, espero que esse vídeo tenha contribuído, agradeço ao Fernando Nogueira da Costa por esse precioso trabalho que ele apresentou aqui no site blog Cidadania e Cultura, e desejo a todos que tenham muita cautela na gestão dos seus recursos. Estou disponível para ajudar. Um abraço forte, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.